Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos para mais uma videoaula da disciplina de Panorama do Antigo Testamento. E hoje, dando continuidade àquela nossa exposição da semana passada, da aula passada, aliás, sobre inspiração, tá bom? Então, esse vai ser o nosso assunto. Eu vou encerrar esse assunto hoje, e aí depois nós vamos entrar já na divisão do Antigo Testamento e trabalhando já as questões aí relacionadas a, a visão geral dos livros do Antigo Testamento, tá? Esse é o nosso propósito nessa disciplina. Já falamos sobre esses assuntos, né? Sobre a questão da inspiração, o que não é inspiração, nós já vimos esse assunto. Agora eu quero falar com vocês sobre o que é a inspiração. Então, esse é o tema que eu quero tratar com vocês nessa videoaula, o que é inspiração. Nós podemos destacar alguns pontos relacionados à questão da inspiração. E aí uma definição que eu dei aqui na nossa videoaula, aqui no slide para vocês, é que, num sentido amplo, a inspiração inclui o processo total, porque alguns homens movidos pelo Espírito Santo enunciaram e escreveram palavras emanadas da boca do Senhor, e por isso mesmo palavras dotadas de autoridade divina. E veja, eu destaco aqui pelo menos três elementos que fizeram parte desse processo de inspiração, de Deus inspirando homens do passado para que eles pudessem, então, escrever a palavra de Deus. O primeiro elemento que eu coloco aqui é o elemento causalidade divina, ou seja, o que significa isso? Que Deus é a fonte original da Bíblia. Deus é a fonte original da Bíblia. Então, tudo vem dele. Ele falou as palavras aos profetas, aos homens, aos apóstolos. Então, a causalidade divina refere Deus a esse fato. Deus é a fonte primária. Tudo começa em Deus. A causa é Deus. A causa da escrita é o próprio Deus. Outro elemento é mediação profética. Deus usou personalidades humanas para comunicar proposições divinas. A Bíblia é um livro divino humano. Por que divino humano? Porque vem de Deus por intermédio de homens, tá? Por isso a expressão divino humano. Não estou dizendo aqui que ela é uma produção humana. Por isso que as duas expressões que eu coloco aqui no texto, nesse item 2 aqui, divina humana, porque a fonte é divina, mas o instrumento que Deus usou foi o homem, tá? Então, por isso esse aspecto destacado aqui no texto. Deus ele usou as personalidades humanas para comunicar a sua vontade. Cada um dentro da sua personalidade. Só um exemplo, olhando para o Novo Testamento, você vê um grego de Pedro mais simples comparado com o grego de João, mais estruturado. O próprio apóstolo Pedro vai dizer que o apóstolo Paulo era aquele que tinha uma sabedoria sobreexcelente. Então, veja, Deus usa o seu povo, e aí, abre aspas, é algo que a gente precisa compreender, aquela verdade, aquela máxima da palavra de Deus, que Deus ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Deus nos usa dentro das nossas limitações. Obviamente que os dons é para serem aperfeiçoados,
é para serem aperfeiçoados a cada dia. Quem tem um dom do canto vai aperfeiçoar o dom do canto a cada dia. Quem tem o dom da música, do instrumento, recebeu o dom, mas vai capacitar-se a cada dia para melhorar cada vez mais. Meu caso, vocação ministerial, constantemente em estudo, leituras, capacitações, sempre para melhor servir. Mas Deus nos usa dentro das nossas personalidades, dentro das nossas limitações. O terceiro elemento aqui é a autoridade escrita. A Bíblia é a última palavra em assuntos religiosos. Quando nós pensamos em controvérsias na história, nós precisamos sempre recorrer às escrituras como a fonte primária de consulta. Então, os debates, todas as controvérsias na história da igreja, elas tinham como ponto de parte, como árbitro, a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre este assunto. Então, a Bíblia é a autoridade última em assuntos doutrinários e religiosos, é a palavra de Deus. Havendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala por meio do seu Filho. A Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, diz o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Então, veja, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a fonte primária, é ela que nos orienta em como devemos proceder em relação aos assuntos do dia a dia, do cotidiano, e nas dúvidas diversas que nós temos do viver cristão, é a Bíblia que nos mostra como seguir. Isso é primordial, esses três elementos é primordial. Deus é a fonte original, originadora da Bíblia. Deus usou personalidades humanas para comunicar suas proposições divinas, teve a mediação profética, o homem foi um instrumento, e a autoridade escrita. A Bíblia é a última palavra em assuntos doutrinários e religiosos. A palavra, e muitos devem saber, que a palavra inspirar significa soprar. E isso, em relação à Bíblia, significa justamente que foi a influência do Espírito Santo na mente de homens escolhidos por Deus que se tornaram instrumento dele para escrever as Escrituras. E aí, Deus sopra, a ideia é essa, Deus sopra a sua palavra aos homens que foram escolhidos para escrever a palavra de Deus. E aí, nesse processo de inspiração, eu quero destacar algumas características. A primeira dela é o chamado de inspiração plenária, porque toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, tudo foi escrito, tudo que foi escrito foi pela vontade de Deus. Nada que tem na Bíblia ali é algo que foge à vontade do Senhor. E um texto que eu quero destacar para vocês, além do texto de 2 Timóteo que vocês já conhecem, é justamente o texto lá de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21, deixa isso muito claro, tá? Deixa isso muito claro, e aí eu quero ler para vocês 2 Pedro, capítulo, capítulo 1, verso 20 a 21, diz assim, ó, a palavra de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação humana, ou seja, provém da imaginação humana, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, tudo que foi escrito foi pela vontade de Deus. Tudo que nós temos nessa palavra, nesse livro, é porque Deus queria que tivesse aqui. Nada foi colocado por vontade humana.
tá? O apóstolo Paulo, em dado momento, colocou: ah, eu vou acrescentar alguma coisa aqui. Não, foi Deus, sempre do início ao fim foi Deus. Então, plenária nesse sentido de pleno, de início, tudo foi escrito pela vontade de Deus. A inspiração plenária e a inspiração dinâmica. Plenária porque a fonte vem de Deus. Dinâmica porque Deus não anulou a personalidade dos escritores. Deus usou a dinâmica deles, o jeito deles, para escrever a sua palavra. E a inspiração verbal. Deus se revelou através de palavras. E aí, os textos que eu coloquei aí para vocês lerem, por gentileza, eu peço vocês que parem a videoaula, abram um texto bíblico, leiam e depois retome a videoaula. Então, Deus se revelou através de palavras. Havendo Deus novamente falado outrora de muitas maneiras, hoje ele nos fala por meio do seu Filho, ou seja, por meio da sua palavra. Inspiração sobrenatural. Por que sobrenatural? Por ter sido originada de Deus e produzir efeitos sobrenaturais mediante a ação do Espírito Santo. Esta palavra, ela causa transformação, ela muda pessoas. E por mudar pessoas, por transformar vidas, ela é sobrenatural, ela é poderosa, a palavra de Deus. É, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores em 17 séculos. Isso é informação importante. Quantos foram envolvidos na escrita da Bíblia? Cerca de 40 escritores. Em quanto tempo? 17 séculos. Aí você calcula aí os séculos. Em diversos lugares, culturas diferentes, com escritores de posição social diferentes, mas mesmo assim, nota-se completa harmonia em todos os livros. E aí, isso revela a mão de um só autor, ou seja, o próprio Deus. O próprio Deus. Outro aspecto que eu quero destacar aqui é inspiração, revelação e iluminação, tá? Considerando essa confusão que é feita em relação aos termos, né? Então a gente precisa também aprender um pouco acerca disso. Revelação é Deus falando com o homem por meio da natureza e de forma especial por meio da palavra. Isso é revelação. Isso é revelação. Inspiração é a influência do Espírito, capacitando homens a escrever a sua palavra sem erros. Iluminação é a ação de Deus em nossas mentes e corações para que possamos entender a sua palavra, ou seja, entender o que foi revelado. E o Espírito Santo, então, nos capacita para isso. Deus revela a sua vontade, faz com que essa vontade seja escrita. E aí ele inspira, ou seja, o Espírito Santo capacita esses homens a escrever essas palavras sem erros. E a nós cabe-nos pedir a iluminação. Então, nesse sentido, quando a gente ora, eu já falei em outra aula, quando nós oramos, o termo correto não é inspiração. Deus inspira o pastor, inspira o irmão que vai pregar a tua palavra. Não, o termo correto não é inspiração. Deus ilumina o teu filho, ilumina a tua filha, para que ele possa expor a tua palavra com fidelidade. Deus ilumina o teu povo, para que o teu povo entenda a tua palavra que foi inspirada pelos teus servos no passado. Essa é uma oração correta. Essa é uma oração que nós, portanto, devemos fazer, tá? É a que nós devemos fazer. Ah, e aí, na próxima aula, eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre, eu já não sobre esse assunto aqui da Israel como plano de Deus para redimir a humanidade,
esse slide aqui, eu vou falar rapidamente na próxima videoaula, e aí nós também entraremos acerca da divisão do Antigo Testamento, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a história de Israel como o plano de Deus para redimir a humanidade, rapidamente, e depois eu já entrarei é, no, na nossa aula sobre a divisão do Antigo Testamento, tá? Para a gente entender como que o Antigo Testamento é dividido, e aí vocês vão ter essa divisão bem clara, tá bom? Então, Deus abençoe a vida dos irmãos. Até o nosso próximo encontro de panorama do Antigo Testamento. Deus abençoe.